essa luta do Jorge, assim, pelo nome do Jorge, pela figura que o Jorge era, por isso que a gente sempre cita ela de forma emblemática, até pela história do todo, né? Então, o Jorge ele foi campeão brasileiro de jiu-jitsu e luta livre, ao mesmo tempo foi o único que foi campeão das duas modalidades. Ele entra no final ali dos anos 30 e começo dos anos 40, a luta meio que foi proibida ali no Rio de Janeiro, né, por vários problemas, até de denúncia de luta combinada, e teve uma confusão muito grande de processo, mas estava rolando muito dinheiro, e você sabe que aonde tem muito dinheiro sempre tem confusão, né? Então teve muita confusão, o pessoal se espalhou, o Tatu já estava pelo Uruguai, Argentina, estava lutando fora, e o Jorge vai para o Rio Grande do Sul. Ele sai ali daquela região, o Hélio tinha se aposentado, né, em 37, Dudu morreu, Omori morreu, então alguns nomes ali principais daquele circuito ou tinham falecido, ou tinham se aposentado, ou saíram do Rio de Janeiro. E a capital do Brasil, de fato, né, não existia Brasília, era o Rio de Janeiro, então tudo circulava no Rio de Janeiro. Quem saía do Rio de Janeiro praticamente se apagava para a imprensa. E o Jorge aproveitou isso, o Jorge era muito malandro, assim, no sentido de que ele era bom vilão, né? Então, ele ia para o Rio Grande do Sul, pegava o pessoal ali, fazia umas lutas. Como ele vinha de um cenário que ele era o campeão, pegava uma turma fácil ali, né, no Rio Grande do Sul, que os caras não tinham cenário, é como um campeão brasileiro hoje, o interior do estado aqui, desafiar a turma e embolsar todo mundo, porque não vai ter lutador no mesmo nível. E quando o Tatu saiu, o George ganhou o título de campeão de volta pelo vácuo, né? Não teve luta, mas tinha essa regra da Confederação de Desporto. Quando você saía do país, o título ficava vago. O Tatu estava morando fora, lutando fora, o Jorge voltou o título para ele. Era o campeão brasileiro de luta livre, isso em 41, mais ou menos. E o Jorge começou a dizer que ninguém ganhava dele no mundo, ele era o campeão do mundo, era só do Brasil, e aqueles exageros, trash talk normal de luta. E teve alguma coisa que a gente não sabe exatamente o que foi, mas é possível que teve alguma coisa muito forte, que o Tatu ficou mordido com essas declarações do George. E aí o Tatu já estava de volta no Brasil, já estava pelo Rio de Janeiro e tinha essas declarações, e eu já estava no Rio Grande do Sul. Nessa época, as pessoas têm que lembrar, não tinha viagem de avião. Você tinha que pegar um navio, demorar vários dias. De carro também não era possível. Não existia estrada. Nós estamos falando no começo dos anos 40, antes da guerra. Tudo era distante. Assim, do Rio de Janeiro para o Rio Grande do Sul não era tão fácil. Você tinha que pegar um navio para chegar lá em uma semana, alguma coisa assim. Ou alguns poucos dias. Só que o Tatu, ficou esse trash talk, né? O Tatu tinha alguns alunos lá no Rio Grande do Sul, o Jorge ganhou desses alunos e dizia, ganhei fácil, ganharia do Tatu, aquela coisa de trash talk. O Tatu estava em Montevidéu e pegou algum navio, alguma coisa, e surgiu no Rio Grande do Sul. E o Jorge não estava esperando isso, né? Ele estava só com vitória fácil, talvez nem estava treinando apropriado, porque como era fácil para ele ganhar dos locais, enfim, ele estava vivendo a vida boa lá, um grande campeão. E o Tatu chegou no Rio Grande do Sul e disse, vim tomar meu título de volta. Bem assim a história. E aí o Jorge, não é bem assim, preciso de um tempo aí para treinar, porque eu estava aqui só curtindo e tal. Eu sei que, como naquela época tinha um contrato, né, você tinha um contrato com as empresas que eram autorizadas pelas confederações, se você não honrasse o contrato, você ia preso. Então ameaçaram o Jorge de cadeia, se ele não lutasse com o Tatu. Aí ele foi obrigado a lutar. E, dado que é obrigado a lutar, vamos para a luta, né? E assim, o Tatu ganhou relativamente fácil a luta, não foi tão fácil assim de ganhar o primeiro round, mas pro nome que o Jorge tinha, ele ganhou ali no segundo round, no finalzinho do segundo round, finalizou o George e acabou com aquele trash talk. Assim, o Jorge não citou mais o nome do Tatu a partir dali. Então foi meio que um circo assim, de alguns meses até dessa coisa sair. Algumas semanas. Tinha Né? Oi, 3.000 pessoas assistindo. foi uma grande luta, assim, foi o estádio Farroupilha, se lembra qual foi o nome do estádio? Foi, acho que é América.
lá em Porto Alegre. Eu não lembro agora o nome do estádio, eu estava até olhando essa É, matéria Estádio hoje, América. eu não lembro o nome do estádio, mas assim, era casa lotada, muita gente para assistir isso. Porque tinha alunos do Oswaldo, né, lá no Rio Grande do Sul, tinha alunos do Tatu, tinha um circuito lá, mas não era um circuito tão forte assim. E o Jorge foi para viver a vida boa lá, ganhar fácil dinheiro e não ter muita, não ter muita preocupação. Só que ele não esperava que o Tatu ia atrás dele lá no Rio Grande do Sul. E o Tatu foi e foi obrigado a Aí tô lutar. perguntando ali, Cristiano, essa luta foi filmada? O Rodolfo perguntando. Eu acredito que sim. Eu Podia estar acredito naquele que sim. acervo, né? Naquele acervo que. Deveria estar. Deveria estar. Essa Eu já luta, até procurei. essa luta foi filmada com certeza, porque como ela chegou no Rio de Janeiro, a notícia, assim, todas as notícias desse trash talk que o Jorge promovia chegavam no Rio de Janeiro. E nessa época, para chegar no Rio de Janeiro, uma notícia de uma província longe, é porque a coisa tinha chamado muita atenção. Então, acredito que provavelmente foi filmada assim. E é possível que ela exista em algum museu, em algum museu de estúdio. Então, eu já até procurei saber lá em Porto Alegre, uma conhecida minha que mora lá, mas disse que o estádio pegou fogo, se perdeu muita coisa. Então, acho que lá a gente não conseguiria, não. E essa Mas, de luta, repente, é naquele acervo que a gente. essa luta valia o título de campeão brasileiro. O Tatu voltou só para pegar de volta o título. Campeão brasileiro de luta livre, Os profissional. jornais da época diziam que eram os dois expoentes máximos da luta, né, no Brasil. Então, foi uma luta, além dela ter sido muito esperada, era uma luta de uma importância, né? Você vê, lotou 3.000 pessoas e noticiou em todos os jornais, tem vários jornais, várias jornais diferentes, né? Então foi uma luta bem. Em algum lugar deve ter uma filmagem dela, sim. E assim, Mas a gente ainda encontra. e eu e o Elton, a gente pesquisa muito aquele período ali em Minas Gerais, onde eles estavam morando e treinando e lutando juntos ali. O Oswaldo, o Jorge, o Tatu, o Dudu, o Mori, todos os grandes nomes do Brasil estavam naquele período ali entre 36. Até o Hélio foi lutar lá antes de se aposentar. Entre 36 e 30, 39. 36 e finalzinho de 38. Todos os grandes nomes do Brasil estavam em Belo Horizonte. Estavam na mesma região, era o mestre Loanzi, né, que é um dos alunos do Conde Coma, não só de jiu-jitsu, mas de várias artes. O Loanzi, quem introduziu o judô no Rio Grande do Sul, em Minas Gerais, enfim, ele é um dos nomes de várias artes marciais. E o Tatu foi para essa região lá, então todo mundo treinou junto em algum período ali da vida. A gente pesquisa muito sobre essa época lá. O que a gente sabe, tem até no acervo da Verônica, é que o Tatu tinha um respeito e uma amizade muito forte com o Hélio Grace. Só que com o George a gente não sabe de onde foi que surgiu essa picuinha. Ele era muito amigo do Oswaldo, que faleceu jovem, né? O Oswaldo faleceu em dezembro de 43, lá em BH. E eles parecem ter sido muito amigos, o Tatu e o Oswaldo Grace. Né? Tem foto deles, treinamento deles juntos. Eles têm fotos de treino juntos, que circulam na internet, inclusive, agora. E o Oswaldo estava Tem uma muito. foto dele aqui, ó. Olha ele aqui. O Oswaldo estava inserido Oswaldo. totalmente no cenário de luta livre, porque a luta livre era a principal modalidade de luta no Brasil até os anos 60, comecinho dos anos 60. Final dos anos 50, comecinho dos anos 60. Era a principal modalidade de luta no Brasil. Até maior que o boxe. Assim, o boxe foi muito grande aqui no Brasil, mas a luta livre era a principal modalidade. Depois entrou em decadência e a única tradição que chegou aos dias de hoje foi a do tatu. E assim, o Tatu tinha essa importância muito grande ali, porque ele se tornou o nome que todo mundo procurava ele.